Henrique Castro sempre foi um homem acostumado a ter tudo do jeito que queria. Filho único de uma das famílias mais ricas de São Paulo, cresceu cercado de privilégios. Desde cedo, aprendeu que o dinheiro podia resolver quase tudo, e seu carisma natural só reforçava a sensação de que o mundo girava ao seu redor. Mas, como a vida faz questão de provar, nenhum poder é suficiente para proteger alguém das consequências de suas próprias escolhas. 25 anos antes, Henrique era jovem, charmoso e arrogante. Ele vivia como se fosse invencível, cercado de festas, viagens e pessoas que faziam de tudo para agradá-lo. Foi nesse cenário que conheceu Luísa Rodrigues, uma jovem de origem humilde que trabalhava como assistente na mansão da família Castro, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Luísa não era como as outras mulheres que Henrique conhecia. Havia algo nela. Talvez a maneira como encarava a vida com coragem, mesmo diante das adversidades, ou a forma como suas palavras eram sempre diretas e honestas. O que era claro é que Luísa não fazia parte do mundo de Henrique. E talvez por isso ele tenha se apaixonado tão perdidamente por ela. O relacionamento começou às escondidas. Henrique sabia que sua mãe, Maria Helena, jamais aceitaria que ele se envolvesse com alguém fora do círculo fechado da elite paulistana. Maria Helena era uma mulher controladora, movida por uma visão implacável de que o dinheiro e o poder precisavam ser protegidos a qualquer custo. Para ela, Luísa era uma ameaça. Mesmo assim, Henrique e Luísa viveram meses de romance intenso, acreditando que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Mas então veio a notícia que mudaria tudo. Luísa estava grávida. Henrique, inicialmente, ficou sem palavras. Ele amava Luísa, mas a ideia de se tornar pai o aterrorizava. Não estava pronto. E Maria Helena, ao descobrir, não perdeu tempo. Usando seu poder e influência, ela criou uma trama para afastar Luísa do filho. Forjou documentos, espalhou rumores e plantou a dúvida na mente de Henrique. Será que o filho era realmente dele, movido por orgulho e manipulado pela mãe? Henrique confrontou Luísa. Foi uma noite que ele jamais esqueceu. Uma noite que, mesmo após 25 anos, ainda o assombrava. Você acha que pode me enganar assim? Sair daqui com meu dinheiro, minha vida? Eu não vou cair no seu jogo, Luísa. As palavras saíram de sua boca como lâminas afiadas. Ele viu o rosto de Luísa mudar. A dor nos olhos dela era inconfundível, mas ainda assim, ela manteve a dignidade. Sem se justificar, sem se defender, ela simplesmente arrumou suas coisas e foi embora. Na mesma noite, ela desapareceu da mansão e da vida de Henrique, levando consigo o segredo de sua gravidez. Os anos passaram. Henrique construiu um império, mas perdeu muito mais do que ganhou. Ele nunca conseguiu se livrar da culpa, e a solidão tornou-se sua companheira mais fiel. A mansão dos Jardins, antes cheia de vida, agora era apenas um lugar vazio, onde os ecos do passado pareciam sussurrar lembranças que ele preferia esquecer. Henrique se distanciou de Maria Helena, embora ainda mantivesse os negócios da família. Ele sabia que a influência dela havia destruído qualquer chance de felicidade que ele poderia ter tido, cansado de viver entre os destroços de suas escolhas. Henrique decidiu mudar de cenário. Um cruzeiro de luxo pela costa brasileira parecia a chance perfeita para fugir de tudo, e de si mesmo. A viagem prometia luxo e descanso. Partindo do Rio de Janeiro, passando por belíssimas cidades litorâneas até chegar a Salvador, Henrique justificou para si mesmo que precisava de um tempo para reorganizar a vida. No fundo, ele sabia que estava tentando escapar de sua própria consciência. No segundo dia a bordo, o cruzeiro parecia entregar tudo o que prometia. O clima era perfeito, com o sol refletindo nas águas cristalinas do Oceano Atlântico. Henrique, sempre impecável em sua apresentação, vestiu um terno sob medida e desceu para o jantar formal. O salão era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto, enquanto garçons vestidos de preto e branco circulavam entre as mesas finamente decoradas. A orquestra tocava suavemente ao fundo, criando um clima sofisticado e acolhedor. Apesar de toda a grandiosidade ao seu redor, Henrique sentia um vazio que nenhuma refeição gourmet ou taça de vinho caro poderia preencher.
Ele estava perdido em pensamentos quando algo chamou sua atenção à primeira vista. Parecia apenas uma mulher comum, sentada algumas mesas à frente. Mas então, como um golpe, Henrique percebeu que a reconhecia. Era Luísa. O tempo parecia ter congelado. A mente de Henrique começou a girar, tentando compreender como aquilo era possível. Não havia dúvidas. Era ela. O cabelo estava mais curto, as linhas do rosto mais marcadas, mas o brilho nos olhos era inconfundível. Ao lado dela estava um jovem alto, de traços familiares. Henrique sentiu o sangue gelar. O rapaz parecia exatamente com ele quando tinha 24 anos. A mesma postura, o mesmo sorriso discreto. Era como olhar para um reflexo do passado. Enquanto Henrique tentava reunir coragem para se aproximar, o jovem inclinou-se para falar algo no ouvido de Luísa, que sorriu levemente. Henrique percebeu que aquela cena casual era, para ele, uma avalanche de emoções. Todo o controle que ele achava que tinha sobre a vida estava escorrendo por entre seus dedos. É agora ou nunca, pensou. Henrique deu um passo à frente, respirando fundo. Ele precisava falar com ela. Precisava saber. Henrique caminhava em direção à mesa onde Luísa estava sentada. Mas cada passo parecia mais difícil do que o anterior. O chão do salão, decorado com mármore brilhante, parecia oscilar sob seus pés. Sua mente estava cheia de perguntas, mas seu coração apenas pulsava mais rápido, tomado por uma mistura de ansiedade, arrependimento e um fio de esperança. Ele não sabia o que diria, apenas que precisava dizer algo. Quando chegou a poucos metros da mesa, foi interrompido por um garçom que lhe ofereceu uma taça de champanhe. Henrique aceitou automaticamente, mais por querer ganhar alguns segundos para recompor a respiração do que pela bebida em si. Ele observou Luísa por mais um instante. Ela estava linda, com um vestido de seda azul que ressaltava sua elegância natural. O jovem ao seu lado parecia entretido com a conversa. E Henrique sentiu uma pontada de dor ao perceber o quanto ele lembrava a si mesmo. Finalmente ele se aproximou. Luísa. A palavra saiu em um sussurro, mas foi o suficiente para que ela levantasse os olhos e o encarasse. Por um breve momento, o tempo pareceu congelar. Luísa olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Havia surpresa em seu rosto, mas também algo mais. Algo que Henrique não conseguia identificar de imediato. Então, como se recuperasse o controle de suas emoções, ela assumiu uma expressão fria e calculada. Henrique. A voz dela era firme, mas não havia nenhum traço de calor nela. Bruno, o jovem ao seu lado, olhou para Henrique com curiosidade. Ele não tinha ideia de quem era aquele homem que interrompera sua conversa com sua mãe. Posso falar com você um momento? Henrique perguntou, tentando ignorar o olhar gélido de Luísa. Ela hesitou por alguns segundos antes de responder. Não sei se temos algo para conversar. Suas palavras eram diretas, cortantes. Bruno parecia confuso. Olhou de Luísa para Henrique e depois de volta para a mãe. Quem é ele, mãe? Perguntou com uma curiosidade contida. Henrique sentiu o coração acelerar. Ele sabia a resposta, mas não tinha coragem de dizê-la em voz alta. Luísa, no entanto, não hesitou. Henrique é um velho conhecido. A escolha de palavras dela era cuidadosa, mas seu tom deixava claro que ela não tinha intenção de revelar mais nada. E você deve ser Bruno, certo? Henrique arriscou, olhando diretamente para o jovem. Bruno franziu a testa, surpreso. Sim, sou eu. Como sabe meu nome? Henrique olhou para Luísa, buscando alguma indicação de como proceder, mas ela permaneceu imóvel, encarando-o como se estivesse desafiando-o a continuar. Eu ouvi sua mãe mencionar você. A desculpa soou fraca até para ele, mas Bruno apenas deu de ombros, sem suspeitar de nada. Luísa finalmente se levantou, ajustando o vestido. Henrique, se quer conversar, vamos fazer isso longe de olhares curiosos. Ela se virou para Bruno. Volto em alguns minutos, querido. Bruno assentiu, ainda confuso, mas não disse nada. Henrique seguiu Luísa até um canto mais reservado do salão, onde as pessoas estavam ocupadas demais com suas próprias conversas para prestar atenção neles. Assim que chegaram, Luísa cruzou os braços e olhou diretamente para Henrique. O que você quer? A pergunta foi como um tapa. Henrique respirou fundo.
tentando encontrar as palavras certas. Quero respostas. Quero entender como tudo isso aconteceu, Luísa. É ele, não é? Bruno é meu filho. Ela riu, mas não havia humor em sua risada. Só agora você quer respostas, Henrique, depois de 25 anos. Luísa balançou a cabeça. Sim, Bruno é seu filho. Sempre foi. Mas você escolheu acreditar em outra coisa. Escolheu acreditar nas mentiras da sua mãe. Henrique sentiu o peso das palavras dela como uma avalanche. Ele abriu a boca para responder, mas Luísa continuou. Você me expulsou da sua vida. Me chamou de mentirosa, de interesseira. Lembra? Porque eu lembro muito bem. A voz dela estava firme, mas havia um tremor que revelava a emoção por trás das palavras. Luísa, eu fui um idiota. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber, Henrique. Eu tentei te contar, mas você não me ouviu. E agora, depois de todo esse tempo, você acha que pode simplesmente aparecer e exigir explicações? Henrique baixou os olhos. Ele sabia que não havia desculpas que pudessem apagar o que fez. Mas precisava tentar. Eu cometi um erro, Luísa. Um erro terrível. Mas estou aqui agora, tentando consertar as coisas. Ela o encarou por alguns segundos, avaliando suas palavras. Consertar as coisas. Não seja ridículo, Henrique. Você não pode consertar 25 anos de abandono com um pedido de desculpas. Então, o que eu faço? A voz dele era quase um sussurro. O que eu posso fazer para tentar reparar isso? Luísa suspirou e olhou para o salão onde Bruno ainda estava sentado. Sabe, Henrique, você não merece nada, mas Bruno merece saber a verdade. Ele tem o direito de decidir por si mesmo. Henrique assentiu lentamente, sentindo-se pequeno diante da força de Luísa. Obrigado, Luísa. Eu não mereço sua bondade, mas obrigado. Ela deu um passo para trás, mantendo o olhar firme. Não estou fazendo isso por você, Henrique. Estou fazendo isso pelo Bruno. Enquanto ela se afastava, Henrique ficou parado ali. Sentindo o peso do que estava por vir, ele sabia que o caminho para reconquistar Bruno e Luísa seria longo e cheio de obstáculos, mas, pela primeira vez em décadas, sentiu que havia uma chance, mesmo que pequena, de reparar o estrago que havia causado. Henrique ficou no canto do salão por alguns instantes. Observando Luísa voltar à mesa onde Bruno estava sentado, seu coração parecia mais pesado do que nunca. Ele sabia que tinha sido dado um pequeno espaço, mas conquistar a confiança deles seria um desafio monumental. A expressão de Luísa, mesmo depois de tantos anos, ainda carregava a mesma intensidade que o encantara no passado. Mas agora, essa intensidade era dirigida a ele com uma mistura de mágoa e desconfiança. Ele respirou fundo e começou a caminhar de volta para o salão principal. Sua mente trabalhava freneticamente para organizar as palavras certas, para encontrar uma maneira de se aproximar do filho que nunca conhecera. No entanto, quando se aproximou da mesa, foi Bruno quem tomou a iniciativa. Então, Henrique, certo? Perguntou o jovem, cruzando os braços e inclinando-se levemente para a frente. Sua expressão era curiosa, mas havia uma sombra de ceticismo em seus olhos. Henrique hesitou por um momento antes de responder. Sim, Henrique Castro. Ele estendeu a mão, e Bruno a apertou com firmeza, mas sem entusiasmo. E como exatamente você conhece minha mãe? Bruno perguntou, direto, enquanto seus olhos analisavam Henrique de cima a baixo. Luísa, sentada ao lado, permaneceu em silêncio. Seu olhar fixo deixava claro que ela estava pronta para intervir caso Henrique dissesse algo que não aprovasse. Era como se ela estivesse testando sua paciência, esperando para ver se ele realmente tinha mudado. Henrique sabia que não poderia começar revelando toda a verdade. Bruno merecia ouvir as coisas no momento certo, e não em meio a um salão cheio de estranhos. Eu conheci sua mãe há muitos anos. Nós trabalhamos juntos. Ele escolheu suas palavras com cuidado, embora soubesse que a verdade logo viria à tona. Bruno arqueou uma sobrancelha, intrigado, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Luísa interrompeu. Henrique está sendo modesto. Ele era meu chefe. A frase foi dita com um tom de ironia que não passou despercebido. Henrique sentiu o peso da tensão entre eles, mas decidiu ignorar a provocação. Ele não podia se dar ao luxo de revidar ou perder a compostura,
Não agora, é verdade, admitiu, tentando manter a calma. Mas o que importa é que estou muito impressionado com você, Bruno. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Bruno soltou uma risada curta, mas não parecia confortável com o elogio. Sim, minha mãe é incrível. Não sei como ela fez tudo isso sozinha, mas conseguiu. O tom em sua voz deixava claro que ele não entendia o alcance completo do que estava dizendo. Mas a frase perfurou Henrique como uma faca. Luísa aproveitou a deixa para encerrar a conversa. Bom, Henrique, agradeço pela visita, mas acho que já conversamos o suficiente por hoje. Tenho certeza de que você tem outros assuntos a tratar. Era uma despedida clara. Henrique sabia que insistir mais naquela noite poderia ser um erro fatal. Ele se levantou lentamente, tentando esconder a decepção. Claro, Luísa. Foi um prazer reencontrá-los, Bruno. Foi bom conhecê-lo. Ele hesitou por um momento, mas decidiu não prolongar. Com um leve aceno, se afastou da mesa, enquanto caminhava pelo salão. Henrique sentia uma mistura de arrependimento e determinação. Ele sabia que Luísa estava protegendo Bruno. E com razão, depois de tudo o que ela enfrentou sozinha. Ele não podia esperar que ela simplesmente o aceitasse de volta em suas vidas. Mas ele também sabia que não podia desistir. Noite solitária mais tarde naquela noite, Henrique foi para a área externa do cruzeiro. O céu estava limpo, e as estrelas brilhavam como pequenos pontos de luz sobre o Mar Negro. Ele se encostou na grade do navio, observando as ondas se quebrarem contra o casco. Era um contraste impressionante com o luxo e a grandiosidade do cruzeiro. O oceano parecia implacável, mas também incrivelmente honesto em sua vastidão. Henrique pensou no que poderia ter sido, se tivesse tido coragem de enfrentar Maria Helena. Será que sua vida teria sido diferente? Será que ele teria sido um pai presente? Um companheiro digno de Luísa? Ou será que sua arrogância o teria afastado de qualquer forma? Ele não sabia, mas uma coisa era certa. Ele não podia mudar o passado. O que restava era o presente, e a chance de construir algo, qualquer coisa, com Bruno e Luísa. Mesmo que isso significasse começar do zero, enquanto Henrique refletia, Luísa estava em sua cabine, lutando contra seus próprios pensamentos. Ver Henrique novamente havia despertado sentimentos que ela pensava ter enterrado para sempre. Não era apenas mágoa ou raiva, mas também uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido. Olhando para Bruno, que estava sentado no sofá da cabine, ela sabia que Henrique tinha o direito de conhecer o filho, mas confiar nele era outra história. Ele parece arrependido, comentou Bruno. De repente, tirando Luísa de seus pensamentos, ela olhou para o filho, surpresa pela observação. Parece? Sim, mas arrependimento não apaga o que ele fez, Bruno. Talvez não, mas você acha que ele merece uma chance? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Luísa queria responder com um não definitivo, mas algo em sua consciência a impediu. Afinal, ela sabia que Henrique precisava lidar com as consequências de seus atos. Mas Bruno também tinha o direito de fazer suas próprias escolhas. Vamos ver, filho. Vamos ver, disse ela, finalmente. Enquanto isso, Henrique decidiu que, no dia seguinte, tentaria se aproximar de Bruno novamente. Ele sabia que não podia apressar as coisas, mas estava determinado a provar que, mesmo depois de todos esses anos, ainda era capaz de lutar pela família que havia perdido. Na manhã seguinte, Henrique acordou cedo. A luz do sol invadia sua cabine, refletindo no espelho da parede e iluminando o ambiente com um brilho dourado. Ele sentia uma inquietação incomum, algo entre ansiedade e determinação. Vestiu-se com cuidado, escolhendo uma camisa mais casual, tentando parecer menos formal do que na noite anterior. Hoje, ele não podia cometer os mesmos erros. Precisava abordar Bruno de forma diferente, dar a ele espaço para fazer perguntas e, talvez, encontrar algum tipo de conexão. Enquanto isso, Luísa e Bruno tomavam café no restaurante do cruzeiro. A área estava cheia de passageiros aproveitando a vista do mar e o extenso buffet, mas o clima na mesa deles era mais contido. Luísa parecia perdida em seus pensamentos, enquanto Bruno observava o horizonte com uma expressão serena. Ele foi embora mesmo. Bruno quebrou o silêncio referindo-se a Henrique. Luísa ergueu os olhos, claramente irritada com a pergunta.
Por que essa curiosidade, Bruno? Sei lá, mãe. É só que... Ele parecia meio perdido ontem. Achei que talvez você tivesse falado algo mais depois que se afastaram. Ela suspirou, colocando a xícara de café na mesa com cuidado. Bruno, o que você viu ontem foi o homem que nos abandonou. Ele pode ter mudado, pode estar arrependido, mas isso não apaga o que ele fez comigo, ou com você. Bruno franziu a testa, incomodado com o tom da mãe. Mas eu não o conheço, mãe. Como posso julgá-lo sem nem saber o que aconteceu de verdade? Luísa hesitou. A verdade era que Bruno estava certo. Ele tinha o direito de conhecer Henrique, mas isso não tornava a situação menos complicada. Não estou impedindo você de conhecê-lo, Bruno, mas só quero que você esteja preparado. Ele não é o herói dessa história. Antes que Bruno pudesse responder, Henrique surgiu no restaurante. Ele parou por um momento na entrada, como se estivesse se perguntando se deveria continuar. Mas ao ver Bruno, tomou coragem e caminhou em direção à mesa. Bom dia, disse ele com um sorriso contido. Luísa olhou para ele com um misto de irritação e resignação, enquanto Bruno pareceu surpreso, mas não incomodado. Henrique, o que faz aqui? Luísa perguntou, tentando manter a voz neutra. Só queria aproveitar a manhã, e claro, ter a chance de conversar com vocês. Ele virou-se para Bruno. Se você me permitir, é claro. Bruno olhou para a mãe, buscando algum tipo de aprovação. Luísa relutou por alguns segundos antes de finalmente acenar com a cabeça. Tudo bem, mas nada de grandes discursos. Henrique sentou-se na cadeira vazia ao lado de Bruno, tentando manter a postura calma. Então, Bruno, o que você faz? Sua mãe mencionou que você estuda algo relacionado à tecnologia. Bruno pareceu relaxar com a pergunta. Sim, faço engenharia de software. Trabalho em projetos de automação. Impressionante. Henrique realmente parecia interessado. Isso exige muita dedicação. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Ela é, e devo muito a ela. Bruno olhou para Luísa, sorrindo. Mas havia algo em sua expressão que mostrava que ele queria dizer mais. Henrique aproveitou a deixa. Tenho certeza disso. Sua mãe sempre foi uma mulher incrível. Bruno, forte, determinada e sozinha, completou Luísa, interrompendo Henrique com uma voz firme. Henrique desviou o olhar, sentindo o peso da acusação. Ele sabia que merecia cada palavra, mas isso não tornava a situação mais fácil. Sei que falhei com vocês. Não estou aqui para justificar nada, Luísa. Estou aqui porque quero. Preciso fazer parte da vida de vocês agora. Bruno olhou para ele, intrigado. Por quê? Depois de tanto tempo, por que agora? Henrique respirou fundo. Porque eu errei. Errei de uma forma que só percebi muito tarde. E agora, tudo o que eu quero é uma chance de corrigir isso. Luísa parecia desconfortável, mas Bruno estava curioso. Você não sabia de mim, não é? Bruno perguntou, com uma seriedade que surpreendeu Henrique. Não, eu soube, mas... Henrique olhou para Luísa, pedindo permissão silenciosa para continuar. Eu não acreditei, e isso foi o maior erro da minha vida. Bruno pareceu considerar a resposta. Sua expressão estava calma, mas seus olhos mostravam que ele estava processando tudo. É muita coisa para absorver, admitiu Bruno. Eu entendo, disse Henrique. Não espero que você me aceite de volta tão rápido. Quero apenas que saiba que estou aqui. Luísa se levantou, interrompendo a conversa. Isso é o suficiente por agora, Bruno. Se precisar de mim, estarei na área da piscina. Ela saiu antes que alguém pudesse responder, deixando Henrique e Bruno sozinhos na mesa. Por um momento, houve silêncio entre os dois. Henrique aproveitou para observar Bruno mais de perto, vendo traços que ele reconhecia como seus próprios. Era surreal e, ao mesmo tempo, doloroso perceber quanto tempo havia perdido. Então, e você? Perguntou Bruno, quebrando o silêncio. O que faz da vida? Henrique sorriu levemente, surpreso com a pergunta. Administro algumas empresas da família, mas para ser honesto, o trabalho nunca foi minha verdadeira paixão. E o que é? Bruno perguntou, genuinamente interessado. Henrique pensou por um momento antes de responder. Acho que estou tentando descobrir isso agora. Os dois riram, e pela primeira vez, Henrique sentiu que talvez houvesse uma pequena abertura.
talvez, apenas talvez, ele pudesse começar a construir algo real com Bruno. Após o breve momento de conexão no café da manhã, Henrique sentiu que havia feito um pequeno progresso. Embora a relação com Luísa continuasse tensa, ele percebeu que Bruno era mais receptivo, mesmo que ainda cauteloso. A caminhada até a área externa do navio, logo após a conversa, foi preenchida por pensamentos sobre tudo o que queria dizer, mas não sabia como. Ele estava lidando com o peso do arrependimento, mas também com uma nova emoção, a esperança. Enquanto Henrique refletia, Bruno encontrou Luísa na área da piscina. Ela estava sentada em uma das espreguiçadeiras, lendo um livro, mas claramente distraída. Ao notar a aproximação do filho, fechou o livro e o colocou no colo. "Como foi com ele?" perguntou Luísa. Sem rodeios. Bruno deu de ombros, sentando-se ao lado dela. "Ele parece sincero. Não sei. É estranho, sabe? Cresci sem ter ideia de quem ele era. E agora, de repente, ele aparece querendo fazer parte da minha vida." Luísa suspirou, olhando para o horizonte. O mar parecia interminável, e o som das ondas, ainda que distante, era reconfortante. "Não posso impedir você de falar com ele, Bruno, mas quero que tenha cuidado. Henrique não é alguém em quem eu confiaria cegamente." Bruno ergueu as sobrancelhas, intrigado. "Por quê?" "Ele realmente parece arrependido, mãe. Talvez ele tenha mudado." Luísa sorriu, mas era um sorriso amargo. "Talvez tenha, mas você não estava lá há 25 anos, Bruno. Você não viu como ele reagiu quando soube de você." A voz dela vacilou um pouco, mas ela logo recuperou a firmeza. "Ele não apenas duvidou de mim, ele me acusou de coisas horríveis, coisas que eu nunca esqueceria." Bruno ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que a mãe estava certa em estar magoada, mas sentia que havia mais na história. Ele precisava ouvir o outro lado. "Eu só quero entender, mãe. Só isso." Luísa olhou para o filho, percebendo o quanto ele era parecido com Henrique, não apenas fisicamente, mas também na determinação. Ela sabia que não poderia protegê-lo para sempre. "Tudo bem, Bruno. Converse com ele, se é isso que você quer. Mas, por favor, seja cuidadoso. Não deixe que ele te magoe como me magoou." Bruno assentiu, mas algo em sua expressão mostrava que ele já estava decidido. Uma conversa entre mãe e filho. Enquanto isso, Henrique decidiu buscar um momento para falar com Luísa a sós. Ele sabia que a conversa com Bruno era apenas o começo. Para seguir adiante, precisava enfrentar Luísa de forma mais aberta, mesmo que isso significasse reviver os erros do passado. À tarde, ele a encontrou na biblioteca do navio, um espaço tranquilo e afastado do burburinho das áreas comuns. Luísa estava sentada em uma mesa próxima à janela, organizando alguns papéis. Henrique hesitou por um instante, mas então se aproximou. "Posso?" perguntou, indicando a cadeira ao lado dela. Luísa o encarou por alguns segundos antes de suspirar. Se for rápido, Henrique sentou-se nervoso. Ele não era homem de se sentir intimidado, mas algo em Luísa sempre o deixava fora de equilíbrio. "Eu sei que você tem todos os motivos para me odiar, Luísa, mas preciso que saiba que estou aqui para tentar fazer as coisas certas." Ela riu, mas era uma risada cheia de sarcasmo. "Coisas certas, Henrique. Depois de 25 anos, você acha mesmo que pode corrigir tudo com algumas palavras bonitas e gestos de arrependimento?" Henrique abaixou a cabeça, sabendo que ela tinha razão. "Não espero que você me perdoe, Luísa. Não agora. Talvez nunca. Mas quero que saiba que estou disposto a lutar por isso." Luísa ficou em silêncio, observando-o. Era difícil não notar a sinceridade em seus olhos, mas ela sabia que isso não bastava. "Sabe o que mais me machuca, Henrique? Não foi apenas o que você fez comigo, mas o que você tirou do Bruno. Ele cresceu sem pai porque você decidiu que não valíamos a pena." Henrique sentiu um nó na garganta. Ele queria responder, mas sabia que qualquer coisa que dissesse soaria como uma desculpa fraca. "E mais uma coisa", continuou Luísa com a voz endurecendo. "Sua mãe, Maria Helena, fez de tudo para me destruir. E você deixou ao ouvir o nome da mãe." Henrique ergueu o olhar, surpreso. "O que você quer dizer com isso?" Luísa riu novamente, mas dessa vez parecia mais uma expressão de cansaço do que de ironia. "Eu tenho cartas, Henrique. Cartas que provam que ela forjou documentos, inventou histórias para te convencer de que eu era uma golpista
Eu guardei tudo isso, mas nunca usei, porque nunca quis nada de você ou da sua família. Henrique sentiu o estômago revirar. Ele sabia que Maria Helena era capaz de manipulações, mas ouvir aquilo diretamente de Luísa era como levar um soco no estômago. Eu não sabia disso. Claro que não. Você nunca quis saber. Luísa pegou os papéis na mesa e começou a arrumá-los, sinalizando que a conversa havia terminado. Agora, se me dá licença, tenho outras coisas para fazer. Henrique não tentou impedi-la de ir. Ele ficou sentado ali, processando o que acabara de ouvir. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Eu tenho cartas. Se isso fosse verdade, tudo o que ele acreditou no passado estava errado. E isso significava que o buraco que ele cavou era ainda mais profundo do que imaginava. Enquanto Henrique permanecia na biblioteca, perdido em pensamentos, Luísa caminhava pelo corredor, tentando recuperar a compostura. Encontrá-lo novamente tinha reaberto feridas que ela achava que estavam cicatrizadas. Mas agora, mais do que nunca, ela sabia que precisava proteger Bruno da verdade mais sombria. O quanto a família Castro havia feito para destruir sua vida. A revelação de Luísa sobre as cartas ficou martelando na mente de Henrique durante todo o resto do dia. Ele mal conseguiu aproveitar as paisagens deslumbrantes que o cruzeiro oferecia, sentindo-se cada vez mais sufocado por suas próprias lembranças. As palavras dela ecoavam em sua cabeça, e a dúvida o corroía. Até que ponto ele havia sido um fantoche nas mãos de Maria Helena? Henrique sabia que precisava ver aquelas cartas, não apenas para entender a extensão da manipulação de sua mãe, mas também para tentar, de alguma forma, mostrar a Luísa que ele estava disposto a enfrentar a verdade. Por mais dolorosa que fosse, naquela noite, ele se aproximou da cabine de Luísa, bateu na porta com hesitação, e quando ela abriu, ficou claro que não estava surpresa em vê-lo. Você é persistente, eu dou isso a você, disse Luísa, cruzando os braços. Só quero conversar. Não vou tomar muito do seu tempo, respondeu Henrique. Tentando manter o tom firme, mas respeitoso, Luísa hesitou por um momento antes de abrir a porta e deixá-lo entrar. A cabine era simples, mas acolhedora, com uma pequena mesa onde alguns papéis estavam espalhados. Henrique não pôde deixar de notar o cuidado com que Luísa organizava suas coisas, um reflexo da mulher determinada que ele sempre admirou, mas nunca soube valorizar. O que você quer agora, Henrique? Perguntou ela, sentando-se em uma das cadeiras e gesticulando para que ele ocupasse a outra. Henrique sentou-se, inclinando-se levemente para a frente. Quero ver as cartas. Preciso saber a verdade. Luísa o encarou por alguns segundos, como se estivesse tentando avaliar sua sinceridade. Então, com um suspiro, ela se levantou, abriu uma pequena mala e retirou um envelope grosso. Ela colocou o envelope na mesa, mas não o entregou imediatamente. Antes de ler isso, quero que você entenda algo. Essas cartas não vão mudar o passado. Henrique, elas não apagam o que você fez comigo. Henrique assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Eu sei, mas eu preciso entender. Preciso saber o que realmente aconteceu. Finalmente, Luísa empurrou o envelope em direção a ele. Henrique abriu com mãos trêmulas e começou a ler. As cartas eram escritas por Maria Helena, algumas destinadas a advogados e outras a contatos influentes, detalhando o plano para separar Henrique de Luísa. Havia menções a documentos forjados, incluindo um falso exame de paternidade que colocava em dúvida a legitimidade do filho que Luísa carregava. As palavras eram frias, calculadas, como se Maria Helena estivesse lidando com um simples negócio, e não com a vida de pessoas, conforme Henrique lia. O choque em seu rosto era evidente. Ele terminou de ler a última carta e colocou os papéis de volta na mesa, respirando fundo. Eu não sabia que ela era capaz disso. Sua voz estava embargada, e ele levou as mãos ao rosto, claramente abalado. Luísa o observou com uma expressão indecifrável. Parte dela queria acreditar na sinceridade de Henrique, mas outra parte ainda estava presa à dor que ele causara. Agora você sabe, mas isso muda alguma coisa para você? Perguntou Luísa. Henrique levantou a cabeça, os olhos vermelhos, mas determinados. Muda tudo, Luísa. Eu passei todos esses anos achando que tinha razão em duvidar de você, quando, na verdade, eu fui um covarde. Não fui capaz de te defender, de defender nosso filho.
Eu falhei com você, com Bruno e até comigo mesmo. Luísa cruzou os braços, tentando manter a firmeza. Mas as palavras de Henrique começaram a atingir um ponto sensível. Você falhou, sim, e não adianta tentar corrigir tudo de uma vez. Não é assim que funciona. Eu sei. Henrique fez uma pausa, tentando organizar seus pensamentos. Mas eu quero tentar. Quero ser uma pessoa melhor. Para você, para o Bruno e até para mim mesmo. Luísa balançou a cabeça, ainda relutante. Eu ouvi isso antes, Henrique. Ouvi quando você prometeu que estaria ao meu lado. E olha onde isso me levou. Eu não vou prometer nada agora, respondeu ele, com a voz mais firme. Mas vou provar, com ações, que estou disposto a mudar. Não espero que você confie em mim, mas espero que me dê uma chance de conquistar isso. O silêncio se instalou entre eles por alguns instantes. Luísa desviou o olhar, encarando a janela e o mar escuro lá fora. Finalmente, ela falou. Isso não é sobre mim, Henrique. É sobre o Bruno. Ele merece saber a verdade, mesmo que doa, e é você quem precisa contar a ele. Henrique assentiu. Entendendo a magnitude do que ela estava pedindo, ele sabia que precisava encarar Bruno com honestidade, mesmo que isso significasse admitir o pior sobre si mesmo. Eu vou contar, e vou fazer isso amanhã. Luísa se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. Ótimo. Só não o machuque mais do que já foi machucado. Henrique, porque se você fizer isso, não haverá segunda chance. Henrique deixou a cabine com um envelope nas mãos e um peso ainda maior nos ombros. As cartas não apenas revelaram a verdade sobre Maria Helena, mas também expuseram sua própria fraqueza. Agora, ele sabia que reconquistar Bruno e Luísa seria mais difícil do que imaginava. Mas também sabia que não podia desistir. Naquela noite, enquanto o navio avançava pela imensidão do oceano, Henrique ficou acordado na cabine, lendo as cartas novamente, tentando absorver cada detalhe. Ele sabia que o próximo passo seria crucial, não apenas para reconquistar o filho, mas também para enfrentar o homem que ele havia sido. Na manhã seguinte, Henrique sentiu o peso da noite mal dormida. As cartas que ele havia lido e relido pareciam uma confissão tardia de sua própria cegueira e covardia. Ele sabia que não podia mais adiar. Bruno precisava ouvir a verdade. Não apenas sobre Maria Helena, mas também sobre como Henrique havia falhado em protegê-lo e a Luísa. O navio seguia lentamente pela costa, e o dia estava perfeito, com o céu limpo e o mar calmo. Henrique saiu da cabine decidido, buscando encontrar Bruno. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas estava determinado a não fugir novamente. Bruno estava na área de convivência, observando o mar pela lateral do deck. Parecia absorto em pensamentos, os braços apoiados na grade e o vento bagunçando seu cabelo. Henrique respirou fundo antes de se aproximar. Bruno, posso falar com você? Perguntou, tentando não parecer tão nervoso quanto se sentia. Bruno virou-se surpreso, mas não desconfortável. Ele deu de ombros e fez sinal para Henrique se juntar a ele. Claro, pode falar. Henrique se aproximou e ficou ao lado do filho, encarando o mar por alguns segundos antes de começar. Eu li as cartas que sua mãe mencionou ontem, disse Henrique, indo direto ao ponto. Bruno franziu a testa, intrigado. Cartas? Que cartas? Henrique segurou o envelope que tinha trazido consigo, mas hesitou antes de entregá-lo. São cartas que provam como minha mãe, como Maria Helena manipulou toda a situação entre mim e sua mãe. Elas mostram que ela inventou mentiras, forjou provas, tudo para me afastar de Luísa e, consequentemente, de você. Bruno pegou o envelope, mas não o abriu de imediato. Ele olhou para Henrique, esperando mais explicações. Então você acreditou nela? Perguntou Bruno, com um tom mais sério. Você acreditou nessas mentiras, e por isso, decidiu que não valíamos a pena. Henrique engoliu em seco. Ele sabia que essa pergunta viria, mas ainda assim doía ouvir. Eu era um idiota. Bruno, um covarde. Fui manipulado por minha mãe porque não quis enxergar a verdade. Era mais fácil acreditar nela do que enfrentar a responsabilidade. E eu errei. Errei com sua mãe e com você. Ele fez uma pausa, buscando coragem para continuar. Mas agora eu quero acertar. Sei que não posso apagar o que aconteceu.
mas quero tentar reconstruir algo. Se você me permitir. Bruno permaneceu em silêncio por alguns instantes, seus olhos fixos no envelope. Ele parecia lutar contra seus próprios pensamentos, processando o que acabara de ouvir. Você esperou 25 anos para me dizer isso? Perguntou finalmente, sua voz carregada de uma mistura de mágoa e curiosidade. Henrique balançou a cabeça. Não foi porque eu não quis, Bruno. Foi porque eu tive medo. Medo de encarar o que eu fiz. Medo de que fosse tarde demais. Mas não quero deixar que esse medo continue me controlando. Bruno abriu o envelope lentamente e começou a ler as cartas. Sua expressão mudou à medida que seus olhos passavam pelas palavras frias e calculistas de Maria Helena. Quando terminou, fechou o envelope e o colocou sobre a grade, encarando o horizonte. Eu não sei o que dizer, admitiu. Isso é, muito. Henrique assentiu, entendendo o que o filho estava sentindo. Não espero que você me perdoe imediatamente, Bruno. Só quero que saiba que estou aqui. Estou disposto a fazer o que for preciso para recuperar o tempo perdido. Bruno o encarou, sua expressão uma mistura de dúvida e algo mais. Talvez um vislumbre de compreensão. Você acha que pode compensar tudo isso? Que pode recuperar 25 anos em alguns dias? Perguntou Bruno, mas seu tom não era acusador, apenas honesto. Não. Eu sei que não posso, mas quero começar. De alguma forma. Quero mostrar a você quem eu sou agora, não quem eu fui no passado. Bruno suspirou e voltou a olhar para o mar. O silêncio entre os dois parecia carregado, mas não era desconfortável. Era como se ambos estivessem tentando encontrar uma forma de navegar por aquele território desconhecido. E isso vai levar tempo, disse Bruno finalmente. Eu não posso simplesmente aceitar tudo de uma vez. Mas também não quero fechar essa porta. Acho que podemos ver onde isso vai dar. Henrique sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Não era exatamente o perdão que ele buscava, mas era um começo. Obrigado, Bruno. Isso significa muito para mim. Bruno deu um leve sorriso, um gesto pequeno, mas significativo. Só, não me decepcione de novo. Ok, porque se você fizer isso, não vai ter outra chance. Eu prometo, respondeu Henrique, com mais convicção do que jamais teve antes. O olhar de Luísa mais tarde. Luísa observava os dois de longe. Estava na varanda de sua cabine, vendo Henrique e Bruno conversarem no deck. Não conseguia ouvir o que diziam, mas via os gestos, as expressões. Bruno parecia mais receptivo e Henrique mais humilde. Ela suspirou, dividida. Parte dela sentia um alívio ao ver que Bruno estava disposto a dar uma chance ao pai. Mas outra parte temia que Henrique não fosse capaz de sustentar as promessas que estava fazendo. Ela conhecia bem a facilidade com que ele cedia à pressão, e o pensamento de Bruno sair machucado novamente era insuportável. Enquanto o navio seguia pela costa, Luísa decidiu que precisava observar mais antes de tomar qualquer decisão sobre Henrique. Afinal, confiar não era algo que ela podia fazer tão facilmente. A conversa entre Henrique e Bruno trouxe um raro momento de alívio para Henrique, mas também o deixou ciente de que o caminho à frente seria longo e incerto. Apesar disso, ele sentia que havia dado o primeiro passo na direção certa. Bruno, embora cauteloso, parecia disposto a pelo menos considerar a possibilidade de ter o pai em sua vida. Naquela tarde, Bruno decidiu passar mais tempo explorando o cruzeiro. Ele estava no salão de jogos, jogando uma partida amigável de bilhar com outros passageiros quando Henrique o encontrou. Henrique não quis interromper, mas Bruno o viu e acenou, convidando-o a se juntar. Não sabia que você jogava bilhar, disse Henrique tentando quebrar o gelo. Não jogo muito, mas é divertido, respondeu Bruno, enquanto alinhava sua próxima tacada. Henrique observou o filho com atenção, notando a confiança em seus movimentos e a naturalidade com que ele interagia com os outros jogadores. Era um lado de Bruno que ele não conhecia, mas que o deixava orgulhoso. Depois que a partida terminou, Bruno e Henrique decidiram caminhar pelo deck principal. A tarde estava agradável, com uma brisa fresca e o som constante das ondas ao fundo. Sabe, eu sempre quis viajar em um cruzeiro como este, comentou Bruno. Minha mãe sempre falava do mar, de como ele pode ser tranquilizador e ao mesmo tempo assustador. Acho que ela gosta de metáforas assim. Henrique sorriu.
Ele podia imaginar Luísa dizendo algo assim. Sua mãe sempre teve um jeito especial de ver o mundo, ela me ensinou muito, mesmo que eu não tenha percebido na época. Bruno assentiu, mas havia algo mais em sua expressão. Ela realmente passou por muita coisa, não é? E fez tudo isso sozinha. Henrique sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Sim, ela é uma mulher incrível. E eu a decepcionei em todos os sentidos possíveis. Bruno o olhou por um momento, como se estivesse tentando decifrá-lo. Ela fala de você às vezes. Sabia, não muito, mas o suficiente para eu perceber que, apesar de tudo, ela ainda tem um lugar para você nas memórias dela. Henrique ficou surpreso. Não esperava que Luísa sequer mencionasse seu nome. Quanto mais que guardasse qualquer tipo de lembrança dele. Não sei se mereço isso, disse Henrique, sua voz quase um sussurro. Bruno deu de ombros. Talvez não, mas acho que é por isso que você está aqui agora, tentando fazer algo a respeito. A revelação de Bruno no jantar daquela noite. Os três acabaram se encontrando na mesma mesa. Não foi planejado. Mas o ambiente do cruzeiro, com seus espaços limitados, inevitavelmente os aproximava. Luísa, embora visivelmente desconfortável, decidiu permanecer, principalmente porque notou que Bruno parecia mais tranquilo com a presença de Henrique. Enquanto os pratos eram servidos, Bruno interrompeu a conversa casual que tentava preencher o silêncio. Mãe, o pai me mostrou as cartas. Luísa parou de cortar sua comida e olhou diretamente para Bruno, depois para Henrique. Seu rosto estava sério, mas não hostil. E o que você achou? Perguntou ela com calma. Bruno respirou fundo antes de responder. Achei que faz sentido, explica muita coisa. Mas também deixa claro o quanto você sofreu por causa disso. Não sei como você aguentou tudo sozinha, mãe. Luísa deu um leve sorriso, mas era um sorriso triste. A gente aguenta o que precisa, Bruno. Quando você nasceu, nada mais importava. Eu sabia que tinha que seguir em frente por você, mesmo que o resto do mundo tivesse desabado. Henrique ouviu aquilo em silêncio, sentindo-se cada vez menor diante da força de Luísa. Ele sabia que não havia nada que pudesse dizer que apagasse o que ela passou, mas precisava expressar o que sentia. Luísa, eu li as cartas e não tenho palavras para descrever o quanto me sinto horrível por ter acreditado nela. Por ter permitido que você carregasse esse peso sozinha. Eu sei que nada que eu diga vai mudar o passado, mas quero que saiba que eu nunca deixarei de tentar compensar isso. Luísa o encarou por um momento, claramente lutando contra as emoções que as palavras dele despertaram. Ela sabia que Henrique parecia sincero, mas as cicatrizes que ele deixara eram profundas. Não estou pronta para te perdoar, Henrique. Talvez nunca esteja, mas estou disposta a deixar Bruno decidir o que é melhor para ele. Bruno assentiu, entendendo o que a mãe queria dizer. Eu também preciso de tempo, pai, mas acho que podemos tentar. Henrique sentiu uma onda de alívio e emoção ao ouvir aquelas palavras. Não era o final feliz que ele imaginava, mas era um começo, uma nova dinâmica nos dias seguintes. A dinâmica entre os três começou a mudar. Bruno parecia mais disposto a passar tempo com Henrique, fazendo perguntas sobre sua vida e compartilhando um pouco sobre a própria. Luísa, embora ainda mantendo certa distância, observava tudo com atenção, permitindo que Bruno explorasse essa nova relação, mas sem baixar completamente a guarda. Durante uma conversa mais informal, Henrique falou sobre sua infância e sobre como Maria Helena sempre foi uma figura controladora em sua vida. Minha mãe, ela nunca aceitava um não como resposta. E acho que, por isso, eu também acabei me tornando alguém que achava que podia controlar tudo. Só percebi tarde demais que isso me afastou das pessoas que realmente importavam. Bruno parecia refletir sobre aquilo, enquanto Luísa apenas ouviu em silêncio. Henrique sabia que ainda havia muito a resolver, mas, pela primeira vez em anos, ele sentia que havia uma possibilidade real de construir algo novo. Enquanto o cruzeiro seguia para Salvador, o trio começava a criar uma nova rotina, com conversas que, embora tensas em alguns momentos, estavam cheias de potencial. Henrique sabia que o caminho para o perdão era longo, mas estava disposto a percorrê-lo, um passo de cada vez. O navio já havia passado pela Baía de Todos os Santos e estava se aproximando de Salvador, o destino final do cruzeiro. Apesar das paisagens deslumbrantes,
Henrique não conseguia tirar a mente de um último obstáculo que precisava enfrentar. Maria Helena. As cartas deixavam claro que ela fora o centro da manipulação que destruíra sua relação com Luísa. E agora, para seguir em frente, ele precisava confrontá-la diretamente, enquanto Bruno explorava o mercado de artesanato montado temporariamente no navio, e Luísa se mantinha em sua cabine. Henrique se trancou no quarto para fazer uma ligação que vinha adiando desde que lera as cartas. A voz de sua mãe atendeu ao terceiro toque, fria e direta, como sempre. Henrique, que surpresa! Achei que estivesse em um cruzeiro. O que aconteceu? Algum problema? Perguntou Maria Helena, com o tom de quem sempre esperava más notícias. Tem problema sim, mãe. Um problema chamado você, do outro lado da linha. Maria Helena ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder, com um leve toque de ironia na voz. Não entendi. O que quer dizer com isso? Não se faça de desentendida. Eu li as cartas. Sei de tudo o que você fez contra a Luísa. Contra mim. A voz de Henrique subiu um tom, algo raro em suas conversas com Maria Helena. Dessa vez, o silêncio durou mais. Quando Maria Helena finalmente falou, sua voz estava mais séria. Henrique, eu fiz o que precisava ser feito. Estava protegendo você e nossa família. Luísa não tinha lugar no nosso mundo. Henrique não acreditava no que estava ouvindo. Como ela conseguia ser tão fria mesmo depois de tudo o que havia acontecido? Proteger. Você destruiu minha vida, mãe. Você destruiu a vida de Luísa e de Bruno. Eu perdi 25 anos com meu filho por causa das suas mentiras. Como pode se justificar? Maria Helena bufou do outro lado da linha. Seu tom de desdém evidente. Você era jovem, impulsivo. Henrique, não tinha maturidade para tomar decisões importantes. E Luísa era uma ameaça. Uma mulher como ela não podia fazer parte do nosso círculo. Eu precisava intervir. Intervir. Você destruiu tudo, gritou Henrique, seu tom cheio de emoção. Você não estava protegendo a família. Você estava protegendo seu controle, sua influência sobre mim. E adivinha, você perdeu isso também. Maria Helena riu baixinho, mas era uma risada amarga. Está sendo dramático, como sempre. Você acha que pode consertar tudo agora? Boa sorte, Henrique. Mas saiba que, no final, Luísa ainda vai te odiar, e seu filho só vai te tolerar por pena. As palavras dela eram como veneno, mas Henrique decidiu que não deixaria que isso o atingisse mais. Talvez, mas, pela primeira vez na vida, estou disposto a lutar por eles, e não vou permitir que você interfira mais. Acabou, mãe. Antes que Maria Helena pudesse responder, Henrique desligou a ligação, jogando o telefone sobre a cama. Sentiu-se aliviado, mas também esgotado. Era como se um peso que ele carregava há anos finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Reencontro no jantar mais tarde naquela noite. Enquanto o navio organizava um jantar de despedida, Henrique decidiu que era hora de compartilhar com Luísa e Bruno o que havia feito. Ele sabia que esse passo era essencial para mostrar que estava comprometido em mudar, não apenas por eles, mas por si mesmo. Ele encontrou Bruno e Luísa já sentados no salão principal. O ambiente era festivo, com luzes suaves e música ao vivo. Mas a tensão na mesa era palpável. Henrique se sentou, encarando ambos com um olhar firme. Preciso contar algo a vocês. Algo que fiz hoje. Luísa ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa, enquanto Bruno inclinou-se levemente para a frente. Curioso. Liguei para minha mãe, continuou Henrique. Confrontei-a sobre tudo o que ela fez, sobre as cartas, as mentiras, o mal que causou a vocês. Luísa franziu o senho. E o que ela disse? Henrique deu um pequeno sorriso, mas era um sorriso triste. Ela tentou se justificar, como sempre. Disse que estava me protegendo, que tudo o que fez foi pelo bem da família. Mas eu disse a ela que isso acabou, que ela não tem mais controle sobre mim. Bruno o observou atentamente, como se tentasse avaliar a sinceridade em suas palavras. E você acredita mesmo que isso é suficiente? Perguntou Bruno. Que só uma conversa pode mudar algo depois de tudo isso? Henrique balançou a cabeça. Não, Bruno, mas era algo que eu precisava fazer. Não apenas para vocês, mas para mim também. Minha mãe nunca mais vai interferir em nossas vidas. Isso eu posso garantir.
Luísa o encarou por alguns instantes, seu olhar carregado de emoções conflitantes. Por fim, ela respirou fundo e assentiu. É um começo, Henrique. Só espero que não seja tarde demais. Henrique sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, sentiu que havia dado um passo verdadeiro em direção à redenção. O jantar continuou em um clima mais leve, com Bruno quebrando o gelo com algumas histórias de sua infância. Henrique ouvia cada detalhe com atenção, absorvendo cada pedaço da vida de seu filho que ele havia perdido. Enquanto o navio seguia seu curso, Henrique percebeu que, apesar de todas as dificuldades, ainda havia esperança, e ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para manter essa esperança viva. O salão principal do navio estava resplandecente naquela noite, decorado com cores quentes e elegantes, celebrando a despedida de uma viagem que havia sido muito mais do que apenas paisagens deslumbrantes para Henrique, Luísa e Bruno. Era o jantar de encerramento do cruzeiro, um momento em que todos os passageiros se reuniam para uma última celebração. Para Henrique, porém, essa noite simbolizava algo muito maior. A oportunidade de finalmente encerrar um capítulo doloroso de sua vida e iniciar outro, pautado por verdade e reconciliação. Henrique chegou ao salão antes de Luísa e Bruno. Ele se posicionou estrategicamente em uma mesa central, não para chamar atenção, mas para ter certeza de que eles o veriam assim que entrassem. Observando os outros passageiros sorrirem e brindarem, sentiu uma pontada de ansiedade. Ele tinha algo importante a dizer naquela noite, algo que poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Poucos minutos depois, Luísa apareceu. Vestida com um elegante vestido preto, simples, mas sofisticado, Bruno a acompanhava, claramente relaxado, mas sem perder a compostura. Ambos se aproximaram de Henrique, que os recebeu com um sorriso nervoso. Boa noite, disse ele, levantando-se para cumprimentá-los. Luísa apenas assentiu, enquanto Bruno retribuiu o cumprimento com um leve sorriso. Parece que você está ansioso, pai, comentou Bruno, puxando a cadeira para a mãe antes de se sentar. Henrique riu baixinho, tentando esconder a tensão. Talvez um pouco. Tenho algo que quero compartilhar com vocês hoje, Luísa. E Bruno trocaram olhares. Luísa, sempre cautelosa, parecia já imaginar que algo importante estava por vir. Os pratos começaram a ser servidos, mas Henrique mal tocou na comida. Sua mente estava focada no que precisava dizer. Quando a sobremesa chegou, ele decidiu que era a hora. Henrique se levantou, atraindo a atenção de Luísa e Bruno. Sei que não é comum fazer discursos durante um jantar como este, mas preciso dizer algo. Algo que venho guardando desde que embarquei neste navio. Bruno largou o garfo e cruzou os braços. Atento, Luísa ergueu as sobrancelhas, claramente intrigada. Vocês dois são a razão pela qual estou aqui, começou Henrique, sua voz firme, mas carregada de emoção. Quando decidi fazer este cruzeiro, achei que estava fugindo da minha vida, dos meus erros. Mas o que eu encontrei foi a oportunidade de encarar tudo de frente. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Luísa, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você passou por coisas que eu não consigo nem imaginar, e ainda assim criou o Bruno, nosso filho, de uma forma que me enche de orgulho. E, Bruno, você é tudo o que eu poderia sonhar em ter como filho, inteligente, íntegro, determinado. Eu não mereço vocês, mas quero, mais do que tudo, fazer parte de suas vidas. Os dois permaneceram em silêncio, visivelmente tocados pelas palavras de Henrique, mas ele não havia terminado. E há algo mais que vocês precisam saber, algo que eu descobri ao longo dessa viagem. Henrique olhou diretamente para Luísa. Eu entendi que o que nos trouxe aqui hoje não foi apenas o acaso. Foi você, Luísa. Luísa franziu a testa, confusa. Como assim, Henrique? Ele sorriu, pegando um pequeno envelope do bolso. Com cuidado, colocou-o sobre a mesa. Durante esses anos em que meus negócios enfrentaram dificuldades, sempre houve uma força invisível me segurando, me mantendo de pé, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu investiguei e descobri que, por trás das aquisições e decisões que salvaram minhas empresas, estava você. Luísa ficou boquiaberta,
incapaz de disfarçar o choque. Henrique, Não precisa dizer nada, interrompeu ele. Eu sei que você fez isso por Bruno. Sei que nunca quis nada de mim. Mas ainda assim escolheu me ajudar quando eu menos merecia. Você é a razão de eu estar aqui hoje. E eu nunca vou poder te agradecer o suficiente por isso. Bruno olhou para a mãe, visivelmente emocionado. Mãe, é verdade. Você salvou as empresas do pai. Luísa desviou o olhar, claramente desconfortável com a atenção. Não foi por ele, Bruno. Foi por você. Eu não queria que você crescesse com a sombra de uma falência sobre seu nome. Fiz o que achei que era certo. Henrique se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão com cuidado. Luísa, você não apenas salvou minha vida profissional. Você me deu uma nova chance de ser alguém melhor. Tudo o que peço agora é a oportunidade de mostrar que posso ser digno de tudo isso. Luísa olhou para ele. Sua expressão um misto de mágoa, surpresa e algo que Henrique não conseguia identificar. Henrique, isso não apaga o que aconteceu, mas talvez seja um começo. Bruno sorriu, quebrando o silêncio tenso. Eu acho que podemos dar uma chance, mãe. Afinal, não é todo dia que alguém admite tanto. Henrique riu baixinho, sentindo uma leve onda de alívio. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luísa. Os três brindaram, e embora ainda houvesse muitas cicatrizes a curar, aquele momento representava algo precioso. Uma nova oportunidade para recomeçar. Enquanto o salão se enchia de aplausos para a orquestra que começava a tocar, Henrique percebeu que, pela primeira vez em décadas, havia esperança. E isso era tudo o que ele precisava para continuar lutando. O cruzeiro finalmente atracou no porto de Salvador, e os passageiros começaram a se despedir da viagem. A energia vibrante da cidade contrastava com o tom reflexivo que dominava Henrique. Enquanto ele ajudava Luísa e Bruno com as bagagens, a despedida do navio não era apenas o encerramento de uma viagem, mas de um ciclo de dor e arrependimento para Henrique. Eles desceram juntos e, pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que não estava sozinho. Caminhavam lado a lado pelas ruas próximas ao porto, com Bruno admirando o colorido das casas e o som distante de tambores e música que preenchiam o ar. Salvador parecia ser o lugar ideal para um novo começo, cheia de vida, de história e de possibilidades. Luísa, sempre observadora, quebrou o silêncio enquanto caminhavam. E agora, Henrique, o que você vai fazer? Henrique respirou fundo, já antecipando a pergunta. Ele sabia que o momento exigia honestidade. Eu quero me reconectar com vocês. Quero fazer parte da sua vida, Bruno. E quero respeitar o espaço que você precisa. Luísa, não sei se algum dia vou merecer o perdão de vocês, mas vou fazer tudo o que puder para ser alguém melhor. Luísa observou Henrique com atenção, por mais difícil que fosse admitir. Ela via algo diferente nele agora. Havia sinceridade, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Mas o muro que ela havia construído ao longo de 25 anos não seria derrubado tão facilmente. Isso vai levar tempo, Henrique. Não basta dizer, você vai precisar provar. Henrique assentiu, com um pequeno sorriso no rosto. Eu sei, e estou disposto a fazer isso. Um dia de cada vez, um momento de reflexão mais tarde, eles decidiram almoçar em um restaurante local, enquanto esperavam a comida. Bruno aproveitou para fazer perguntas sobre o passado dos pais. Mãe, como vocês se conheceram? Você nunca contou essa parte. Luísa riu, algo que Henrique não esperava, mas que o deixou aliviado. O riso dela parecia um sinal de que as paredes estavam, aos poucos, se enfraquecendo. Foi na mansão dos Castro. Claro, eu trabalhava lá como assistente. E ele... Ela lançou um olhar divertido para Henrique. Bom, ele era um jovem mimado e arrogante. Henrique ergueu as mãos em um gesto de rendição. Não posso negar isso. Era um completo idiota. Bruno riu, e o clima entre eles ficou mais leve. A conversa fluiu com naturalidade. E Henrique percebeu que aquele era o tipo de momento que ele sempre quis ter com o filho. Um momento em que eles se conectavam sem a sombra do passado. Após o almoço, Bruno se afastou para tirar algumas fotos da vista. Deixando Luísa e Henrique sozinhos na mesa, o silêncio entre eles não era mais tão desconfortável quanto antes. Obrigada por ser sincero ontem à noite, Henrique, disse Luísa de repente.
Eu sei que não foi fácil para você enfrentar tudo aquilo, principalmente sua mãe. Eu devia ter feito isso há muito tempo, respondeu ele, a voz carregada de arrependimento. Mas o importante é que estou fazendo agora, e farei quantas vezes forem necessárias. Luísa não respondeu de imediato. Ela olhou para Bruno, que ria sozinho, enquanto ajustava o enquadramento da câmera do celular. Depois, voltou seu olhar para Henrique. Por enquanto, é o suficiente. Vamos ver até onde você consegue ir. Planejando o futuro enquanto caminhavam de volta ao hotel, onde Luísa e Bruno estavam hospedados. Henrique sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. Ele sabia que ainda havia muito a ser construído, mas o simples fato de estar ao lado deles, caminhando como uma família, já era um progresso significativo. Bruno, sempre curioso, começou a fazer perguntas sobre as empresas da família Castro. E o que acontece agora com os negócios? Pai, você ainda administra tudo? Henrique hesitou antes de responder. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Estou pensando em dar um passo para trás, envolver pessoas que realmente entendam como fazer as coisas da forma certa. Acho que chegou a hora de focar em algo mais importante. Bruno arqueou uma sobrancelha, curioso. Tipo o quê? Henrique parou, olhando diretamente para o filho e depois para Luísa. Tipo vocês. Quero passar mais tempo com vocês, reconstruir os laços que eu mesmo destruí. O trabalho vai ficar em segundo plano agora. Luísa cruzou os braços, encarando o Henrique com ceticismo. Isso não é algo que eu esperaria ouvir de você, Henrique. Ele riu, reconhecendo o quanto sua declaração soava fora do personagem. Pois é, mas acho que até eu posso mudar, não acha? Bruno sorriu, claramente satisfeito com a resposta do pai. Eu acho que pode. Uma nova jornada na despedida. Enquanto Henrique os acompanhava até o saguão do hotel, Bruno o surpreendeu com um abraço rápido, mas sincero. Obrigado por estar aqui, pai. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas eu quero acreditar que isso vai dar certo. Henrique ficou momentaneamente sem palavras. Ele abraçou o filho de volta, sentindo uma emoção que há muito tempo não experimentava. Obrigado, filho. Eu não vou te decepcionar de novo. Prometo, Luísa. Por sua vez, manteve uma distância mais reservada, mas seu olhar já não era tão frio quanto antes. Até breve, Henrique. Não desperdice essa oportunidade. Não vou. Luísa, obrigado por me deixar tentar. Enquanto Henrique os observava entrarem no hotel, sentiu que pela primeira vez em anos, sua vida tinha propósito novamente. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, mas estava disposto a lutar por cada momento, cada chance de reconquistar a confiança de Luísa e Bruno. O som do mar, ao longe, parecia sussurrar uma promessa de renovação. Henrique deu um último olhar para o horizonte, antes de virar-se e seguir em frente, pronto para o próximo capítulo de sua jornada.